A paz, meus amados. É muito bom estar com vocês. Eu louvo a Deus pela vida do pastor lá em Juiz de Fora, conhecido como Cadu. Não sei como é que é aqui. Mas eu já ouvia falar muito dele, pelo pastor Osman. O pastor sempre falava dos discípulos que ele enviou para as nações. E o pastor faz parte dessa lista dele, né, no ministério. Eu sou natural de Juiz de Fora, casado com a Alessia há 10 anos. 10 anos. Sou pai da Brendinha. Esses últimos 5 anos e meio das nossas vidas, a gente viveu na escola de missões. Nós tivemos um chamado, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, da nossa história. O Senhor nos chamou muito novinho na fé. E desde que o Senhor nos chamou, o coração já ardia por amor aos perdidos, por amor às nações. E eu gostaria que você repetisse comigo assim: Deus escolhe os improváveis. E eu posso dizer para você que eu sou improvável. Eu sou de uma família humilde de Juiz de Fora. Morava no bairro Progresso. Tenho uma irmã. Pai e mãe sempre me criou debaixo das medidas de uma família simples. Mas aos 10 anos de idade eu fui cometido de uma fatalidade que o inimigo tem colocado no nosso país e em todo o mundo, que é a falta da paternidade. Meu pai, ele saiu de casa e eu falo que Deus sempre transforma o mal em bênção. Tá aí, eu sempre falo disso. Meu irmão é uma bênção. Ele mora comigo hoje. Ele foi o filho dessa separação dos meus pais. E eu falo que é meu caçulinha. Eu tenho mais alguns irmãos pequenininhos, mas ele vai ser eternamente meu caçulinha. Até então eu só tinha minha irmã e depois ele surgiu. Mas como adolescente, foi muito difícil lidar com tudo isso. Não difícil lidar com ele, nem difícil lidar com a mãe dele, mas a falta do meu pai me fez muita falta. E eu, como qualquer outro adolescente, eu era muito revoltado na idade dos 13, 14, 15, 16 anos, até em conhecer Jesus. E aí parece ter ironia, né? Mas o rapaz que me ganhou para Jesus, ele é de Muriaé, hoje, né? Ele era de Juiz de Fora e ele é dono de uma loja de calçados lá no centro. 2 lojas. Na época ele era novo, 18 anos. Eu não era um tchunchá completo, não, mas eu era um tchunchá meio pagodeiro, assim. Já viu um tchunchá meio pagodeiro? Eu gostava um pouco de funk, um pouco de pagode e misturava um pouco de escola de samba ainda. Meu tio cantava em escola de samba de Juiz de Fora, então eu fui criado nesse processo de dança e festa, e a casa cheia de festa, mas com o coração revoltado. E um belo dia, eu trabalhando nessa loja de calçados do pai dele, ele era o gerente, e chamou para ser estoquista. Eu aceitei a proposta, e ele me convidou para comer um rodízio de pizza. Eu já gostava de cozinhar, eu não falei, mas eu sou formado em gastronomia hoje. Minha família é de cozinheiro, minha avó tinha pensão, minha mãe cozinha, meu pai cozinha, minha avó da Bahia cozinha, então eu já vim de uma geração de pessoas que mexem com comida. E ele falou, vamos comer pizza. Um rodízio de pizza, há 15 anos atrás, estava em novidade em Juiz de Fora, era caro. Eu falei, esse cara está querendo aprontar comigo. Ele está querendo que eu venha descarregar a loja de madrugada, alguns sapatos da madrugada, porque me dá um rodízio de pizza de graça, isso não é normal. Mas, na verdade, era um plano de Deus. Porque Deus escolhe os improváveis. E Deus usa estratégias também improváveis. O Diogo me chamou para comer pizza, eu aceitei. E ele falou, não, mas antes disso a gente vai na igreja primeiro. O Senhor, naquele momento, Ele tinha traçado esse momento de hoje. E aí eu fui para o culto, como qualquer outro culto, um culto de quarta-feira. Sentei. E o pastor começou a pregar um texto que marcou a minha história. Está lá em Isaías 49:15, que diz assim, né? Porventura, uma mãe pode esquecer de seu filho que ainda amamenta, porém, ainda que ela se esqueça, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E ele começou a falar que ainda que o meu pai tivesse me abandonado, minha mãe tivesse abandonado, Deus jamais me abandonaria. E aquilo marcou a minha vida com tanta força. E eu lembro que com muita resistência eu comecei a querer chorar. Quem é que já teve essa experiência? Está na igreja com vergonha de querer chorar e você fica olhando para ver se alguém está chorando também, se alguém vai te ver. E eu passei por essa situação. Muito constrangido, e em um momento de algum apelo, ele falou, quem quer vir aqui na frente, aceitar Jesus? Eu já estava morrendo de tanto que eu chorava. E eu levantei e eu fui em direção
à frente. Eu lembro que ao lado, logo que eu cheguei no altar, veio uma senhorinha. Ó, Deus escolhe pessoas, quem? Improváveis. Veio uma senhorinha e me abraçou. E ela me abraçou, e eu lembro que ela chorou comigo. E ela falou comigo assim, aí logo depois o pessoal falou, você gostaria de receber um estudo bíblico durante a semana? E eu, na minha inocência, né, chorando, todo emotivo, falei, quero. Pensa numa senhorinha fiel a Deus. Eu trabalho na loja de estoquista, parava 7 horas, o dia inteiro trabalhando no estoque, chegava no finalzinho da noite, o que você quer fazer quando você sai do seu trabalho? Você quer para onde? Para casa. Aí o primeiro dia eu ainda fui. Estava empolgada, né? Ela marcou estudo, eu fui para a igreja. E ela fez comigo a primeira lição. O homem é pecador e está separado de Deus. Eu falei, e aí aquele negócio de Bíblia, eu não sabia nem de Bíblia, não sabia nada de nada. E ela foi me explicando que todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus. E o pecado, o salário do pecado é a morte. Aqueles textos básicos para a gente poder compreender o plano de Deus para a nossa vida. E ela falando comigo esses textos, mas na segunda semana que eu tinha que fazer o estudo com ela, eu já dei... Falei, vou fazer o seguinte, eu vou marcar com ela na quarta-feira, no dia do culto, lá no pagode do Santa Cruz Shopping. Porque lá no Santa Cruz Shopping, em Juiz de Fora, há esses anos todos atrás, tinha um pagode na quarta. Falei, eu quero ver essa velhinha lá fazer o estudo bíblico comigo com a Bíblia. Eu duvido que ela vai ter coragem. Pior que você acha que a velhinha teve coragem? Teve. E eu marquei na quarta-feira, no pagode, falei, poxa, vou marcar no pagodinho, a mulher vai ter vergonha, eu também não vou ficar de boa, ela vai pagar o lanche para mim, que ela já sempre pagava um lanchinho, né? Gastava um dinheirinho e tal. Eu adorava comer, comia tudo, enchia o bucho e depois eu queria ir para casa. Rapaz, fiz o lanche, pedi um monte de coisa, petisco, doido para tomar uma cerveja, mas não podia. Aí, aquele monte de coisa, aquela mulher fazendo aquilo tudo, no finalzinho de tudo, ela pegou uma... Gente, não tem coisa mais temerosa para uma pessoa que é novo convertido, é quando alguém dá uma Bíblia grossa assim para a pessoa segurar. Rapaz, eu tinha uma vergonha, eu tinha aquelas biblinhas pequenininhas para botar no bolso, para ninguém ver que eu era crente. E a mulher tirou aquela Bíblia enorme, botou em cima da mesa, no pagode, e eu falei, agora pronto. Aí ela começou a falar sobre o amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, tenha a vida eterna. E ela falando comigo do estudo, eu falei, já não posso marcar com a mulher no pagode. Porque se eu marcar com essa mulher no pagode de novo, ela vai fazer eu passar. Eu achei que ela ia ficar com vergonha, mas na verdade quem ficou com vergonha foi eu. Marquei com ela na outra quarta, na terça, sei lá, porque o culto era na quarta, acho que na terça ou na quinta eu falei, ó, vou marcar que eu estou cansado, vou dar um tomé nela, vou falar que eu vou para casa e vai dar certo. Aí liguei para ela, Cristina, tudo jóia? Tudo jóia. Rapaz, tenho um compromisso em casa, e eu vou ter que ir embora mais cedo, e não sei o quê, e não vai dar para mim poder fazer o estudo, não tem onde fazer, tá bom? Tá bom. Saí da loja cedo, pedi para sair 10:50, saí, peguei meu ônibus, quando eu cheguei em casa, quem estava lá em casa? Quem estava lá em casa, mamãe? A Cristina, sentadinha no sofá me esperando. Eu falei, pronto, não tem como correr dessa velhinha, velho. Eu sei que tudo isso aconteceu, eu me converti dia 10 de janeiro de 2004. Carnaval era mais ou menos fevereiro, março. E eu, como fui criado numa família que tem escola de samba, meu sonho do coração era sair lá em cima no trio elétrico, junto com o rei, com a rainha, com a galera da fama. Na época, Sheila Carvalho era de Juiz de Fora, esse vinha do El Chan, saía todo mundo, só os artistas. Eu falei, um dia eu vou sair lá em cima com a galera, sambando horrores. Nesse ano, a irmã da minha mãe me ganha para a rainha do carnaval de Juiz de Fora. E ela chega para mim, que estava fazendo estudo bíblico, capengando. Eu estava capengando, mas eu estava indo. Toda semana, bonitinho, perto do retiro de carnaval. E ela falou, Verbinho, você é o sobrinho mais descolado, que mais dança, não sei o quê, você vai comigo lá em cima, lá no trio elétrico. Eu falei, caraca. Gente, o diabo, ele é astuto. Ele sabe o desejo do seu coração. Porque muitas vezes a gente é bobão, a gente abre a boca, a gente fala. E eu queria sair lá na fama, sambando horrores. E aí eu aguentei firme, eu fiquei todo mês de janeiro, fevereiro, aguentando horrores. Eu não fiz nada, eu não fui em lugar nenhum, eu aguentei, eu fui para a igreja toda quarta, eu ia para a igreja no domingo. Mas chegou na sexta-feira, em Juiz de Fora, tem uma desgraça de um broco chamado Broco do Beco. Troço do Satanás.
E eu na loja, fiel a Deus ali, mas as perninhas estavam coçando. E eu falei, Deus, eu vou aguentar. Aí, de repente, meu tio chega, bora pro Bloco do Beco. Eu falei, não vou, não vou. Fui pro Bloco do Beco. Meu coração batia forte, me dava um desespero. Eu falei, meu Deus, eu quero ser crente, mas não consigo. E minha tia, eu lembro que teve uma família toda reunida assim. Imagina, o sobrinho da rainha, velho. E eu lá no meio, ela tinha um abadá que eles botaram uma cordinha. Tinha cerveja liberada. A primeira coisa que fizeram, me deram uma latinha de cerveja na minha mão. E eu já lá, minha tia sambando e todo mundo junto, passando pelas ruas de Juiz de Fora. De repente, eu tive a maior experiência da minha vida. Eu não sei o que é levar um tiro, nem quero saber. Mas eu tenho a sensação que eu levei um tiro. Deu um negócio no meu coração, um desespero. Eu comecei a passar mal. Eu falei, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Isso aqui está ruim, isso aqui está ruim. Eu rodei em todas as escolas de samba de Juiz de Fora. Eu passei em todas. Fui para Ladeira, cheguei lá, estou passando mal. Fui para Turunas, passando mal. Fui para o Real Grandense, passando mal. Eu sei que no final da noite eu caí no Progresso, onde eu morava. A minha tia foi para lá, para o Progresso, porque era a rainha da escola, porque era na sexta, então sábado começavam os desfiles. E eu cheguei lá e eu lembro que eu cheguei em casa, saí do Progresso, minha família toda reunida, minha mãe estava, meus primos, meus tios, todo mundo lá na escola de samba, bebendo, sambando, e eu... Naquele desespero, eu lembro que eu cheguei em casa, abri a porta do quarto da casa, da sala, ajoelhei no chão e eu comecei a chorar. Eu tinha 16 anos de idade. E eu comecei a chorar. Eu já tinha comprado todas as minhas roupas para poder ir para o retiro. Eu lembro que eu comecei a fazer minha mala de madrugada e foi desesperador. E eu chorava. Eu não sabia o que estava acontecendo. Hoje eu tenho um entendimento que naquele momento o Senhor me pegou e pegou de jeito. Eu estava facinho, estava nada, estava difícil. Mas o Senhor me pegou com força. E eu lembro que eu fui para o retiro de carnaval. Foi um período de trevas na minha família, que foi um ano que o meu tio, ele saiu Meu tio cantava na escola de samba, e ele saiu com a propaganda. Lembra disso? Saiu com a propaganda de alguma coisa. E aí, ele não era da escola, tipo assim, ele saiu no Turunas e o Ladeiras disputava o primeiro lugar. E ele saiu na hora, passou na hora, e o pessoal tirou ponto da escola de samba. Eles queriam matar meu tio teve que ficar escoltado, foi uma loucura. Minha família viveu trevas, eu lá no retiro espiritual. Voltei do retiro, continuei fazendo os estudos com a Cristina, essa velhinha, e eu lembro que assim, quando você começa a cuidar dos sonhos de Deus, Deus cuida dos seus sonhos. O maior desejo do meu coração era ter uma família restaurada, diferente da família que eu tinha. Porque a minha mãe lutou com todas as suas forças para o meu pai poder estar junto com ela, fez de tudo que podia fazer. Mas meu pai, ele não quis. Eu creio que uma hora ele vai querer. Estou tendo várias experiências profundas com ele, nesses dias mesmo. E eu sei que naquele momento, meu desejo do coração é que eu tivesse uma família. E a Cristina me chamou para poder fazer um trabalho lá no orfanato com as crianças. Ela falou, eu tenho um trabalho também no orfanato, tal. Mó legal, tem um monte de criança legal. Foi onde eu conheci a minha digníssima esposa. Eu falei com ela, sabe do verbo? O verbo se fez carne? Eu sou filho do verbo, o verbinho. Foi a minha cantada com ela. Foi exatamente isso que eu falei com ela. E aí, a estratégia para os solteiros da pista, aí eu olhei para a Leci, ela morava no orfanato, e ela era líder do trabalho das crianças, já evangelizava as crianças do orfanato. E eu lembro que a gente começou a ficar amigos. Aquele cara que veio do mundo, recém do mundo, eu fiz uma lista, as 7 mais tops. Eu fiz isso, as 7 mais top, pastor. Fiz a listinha na igreja das 7 meninas que eu achava mais bonita e que poderia ter potencial para ser minha namorada. E aí eu comecei a sair com elas. Não fiquei com ninguém, não beijei na boca, não fiz nada. Eu saía, pagava um sorvete, procurava saber se era dizimista, se tinha um chamado missionário, se queria pregar o evangelho. Aí olhava a mãe, como é que ela tratava o pai dela. Essas pregações que você escuta, eu guardei tudo e tal. Eu sei que a última da lista foi a Alessia. Alessia era mais difícil, mais molecona, meio brava. Ela era brava, não era brava até hoje, mas ela era mais brava e tal. E aí eu lembro que eu falei com ela, Alessia, estou gostando da menina, e eu queria pedir a Deus para você, queria falar com Deus, que você orasse por mim, para Deus quebrantar o coração dela e tal. E ela orou comigo 1 ano, pela menina que eu gostava, até ela descobrir que a menina era ela. Estou casado já há 10 anos, bem na fita, tranquilo, ganhei a menina. Então, mas eu conheci a minha esposa pregando o evangelho.
Como eu estou falando com vocês de Improváveis, eu já fiz um pouco da introdução da minha história, vocês já me conhecem um pouco mais. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus, que o nosso tempo hoje é bem curtinho. Eu acho que é uma das menores cartas de Paulo. Eu não vou nem ler o texto todo, dá para ler. Em Filemon. Filemon está antes de Hebreus. Depois de 2 Timóteo, 1 Timóteo, Efésios, vem para cá. Antes de Hebreus, que é um livro maior, você acha o livro de Filemon. E eu quero falar com você sobre a história do improvável Onésimo. Onésimo foi o filho de Paulo, gerado na prisão. Você sabia que no momento de dor da nossa história, que você está sofrendo, muitas das vezes a gente está muito mais sensível a Deus do que no momento de festa? Porque a palavra de Deus fala isso. Que é mais fácil você conseguir, muitas das vezes, pregar o evangelho num velório do que no momento de festa. E Paulo, na cadeia, nesse momento aqui, 61 depois de Cristo, Paulo estava preso em Roma. E ele teve a experiência de conhecer Onésimo. E o texto diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, irmão de Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nossos companheiros de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A você, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando que você nas minhas orações, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro porque a comunhão que procede da tua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor tem me dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Jesus Cristo, apelo a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto a mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem sua permissão. Para qualquer favor que você fizer, seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como uma pessoa como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele prejudicou em algum dano, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. Para que não dizer que você deve a sua própria vida. Para não dizer que você me deve a sua própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estar no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo que você obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Éprafas, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envie-me saudações. Assim também a Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês todos. Amém. Esse texto aqui é um texto que me encanta. Desde que eu li esse texto, eu já falei na célula e Deus sempre fala comigo através desse texto. Porque a primeira coisa que eu aprendo com esse texto é você aprender a pagar o preço. Caraca, o preço já foi pago na cruz. Mas olha só, Jesus e Deus nos ensinou a pagar o preço. Porque Deus, Ele deu o seu único filho, Ele deu o seu único filho. Ele pagou um preço de sangue pelos seus pecados, pelos meus pecados. Então, Paulo, nesse processo aqui, com Onésimo e Filemon, ele paga um preço. No mínimo, Onésimo deve ter feito alguma coisa com Filemon, ele era um escravo. Um escravo, quando ele aprontava ou fugia naquela época, ele poderia ser torturado ou até morto. Então, aí ele foge da presença de Filemon e vai para Roma. Chega lá, ele é preso de novo. No mínimo, ele aprontou de novo. Ele roubou, ele fez uma coisa errada. E nesse momento, o Senhor marca a história de Onésimo. E marca também a história de Filemon. Paulo fala: Filemon,
eu, Paulo velho, ó, já dá aquela apelada. Você me deve a sua própria vida. Eu espero que você faça de bom grado, que não faça nada forçado. Eu espero que você recebe ele como se você estivesse me recebendo na sua casa. E se ele cometeu a você algum dano, eu, Paulo, escrevo com meu próprio punho, eu vou pagar o preço. E ele fala, eu vou pagar o preço. Eu vou pagar. Então o que Paulo faz aqui nesse momento? Ele quer pagar o preço pela vida de Onésimo, a favor de Filemão. E aí, como cristão, Deus escolhe quem? Os improváveis. Improváveis. Porque quem garante quem era Onésimo? Quem era Onésimo? Ele era um preso que para a sociedade não valia nada. Era um cara que muitas vezes trazia muito mais prejuízo do que benefício para o reino e pela sociedade. Mas para Deus ele era de grande valor. Não sei se vocês lembram, mas o chamado de Paulo que está no livro de Atos, quando Deus chama Saulo, e ele fala para ele poder procurar Barnabé, deixa eu ver aqui qual é o versículo. Ele fala para procurar Ananias. Ó, capítulo 9, versículo 13. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com autorização dos chefes sacerdotes para prender todos que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e os seus reis perante o povo de Israel. Olha só que loucura. Saulo, que era um cara que perseguia as pessoas no reino, para Ananias e pelo povo da fé, o pessoal do caminho, como dizia no texto, ele era um cara que não valia nada para a sociedade. Era um cara que matava os cristãos, que fazia tanta crueldade. Mas para Deus ele era um improvável. E Onésimo também é um improvável. Onésimo é um cara que ele é improvável, mas Paulo, ele recebeu esse preço lá atrás. Porque Ananias, Barnabé, o povo que caminhou com ele, pagou um preço. Você imagina bem, você tem um cara hoje que é um estuprador, um cara que faz barbaridades, que cometeu vários assassinatos, que roubou, que fez tudo de ruim. E aí você simplesmente pega esse cara e caminha com ele, junto com ele. Você bota na sua casa, como eu já fiz várias vezes. Eu, na minha toda a trajetória de vida, desses 10 anos de casado, eu te falo que a minha esposa ela é uma guerreira, e uma guerreira mesmo. Eu já botei tudo na minha casa que você pode imaginar. Eu não estou falando botar na minha casa para ficar uns dias, eu já falei para botar na minha casa para morar. Esses dias agora, recentemente, não só na minha e na Regiane, eu boto na minha e boto para dos outros também. Recentemente, há um ano atrás, um ano e pouco, nós fomos selecionados pelo Colégio Episcopal para a gente começar a fazer um trabalho lá na Guiana Francesa, eu, Leci e Brendinho. E aí a minha luta era aprender a falar francês. Je parle français, não sabia nada. E aí, fui procurar uma professora de francês. Falaram que tinha a tal de Marivone, uma francesa que veio da França, que podia dar aula. Marivone apareceu na minha casa. Primeiro dia, eu já fiz aquele banquete, wafer de chocolate. A mulher ficou encantada, porque em vez de eu fazer francês, eu já queria pregar o evangelho para a mulher. E aí, foi por isso mesmo. A mulher chegou lá em casa, aí no primeiro dia de aula, ela deu meia hora de aula e desabafou meia hora. Falando que o filho dela mexia com droga, já tinha sido preso 7 vezes, era menor, 16 anos, o conselho tutelar queria não sei o que, matar, que os policiais batiam. Eu falei, na próxima aula traz o menino para mim. O que a mulher fez? No segundo dia de aula, ela levou o Olivier lá para casa. O Olivier foi para minha casa a primeira vez, eu levei ele em casa, e depois ele foi morar comigo. E ele morou comigo durante bastante tempo. O Olivier cheirava cocaína, o Olivier já tinha sido preso várias vezes, os policiais da cidade detestavam ele roubava de todo mundo. Eu tirei a Brendinha do quarto dela, botei o Olivier no quarto da Brenda e botei a Brendinha no meu quarto comigo. Fiz tudo que eu podia fazer pelo Olivier. Fui no conselho tutelar, na verdade o conselho tutelar foi lá na escola de missões, o pastor César quase arrancou os fiapos de cabelo da cabeça dele, porque eu respondi judicialmente, eu comprei a guarda do Olivier, para ficar comigo como tutor dele legal. A mãe já não queria, ninguém dava conta. Eu falei, eu vou dar conta. Viajei com o Olivier veio para Moriaé, levei o Olivier para a praia. O Olivier não tinha roupa, comprei roupa, não tinha dentista, paguei dentista. Meu filho. O Olivier, você tem que ser internado. Fomos internar o Olivier, né, Regiane? Levamos o Olivier para ser internado. No segundo dia, o Olivier faz o quê? Fugiu.
Foi eu buscar o Olivier de novo. Peguei o Olivier, levei para o conceito tutelar, aquela loucura toda. Botei ele em casa, aí um dia ele falou, vou ver minha mãe. Eu falei, tá bom, vai ver sua mãe. Soltei o menino. O menino roubou o cara de madrugada, fez a confusão. Numa noite. Aí chegou lá em casa doido, eu peguei de novo. Sei que ele roubou um telefone, torrou o dinheiro. O cara catou o telefone da mãe dele, a mãe dele me ligou chorando. Eu fui lá na Boca de Fumo pagar o valor do celular que o menino tinha roubado. E o pessoal da escola de missões falava que eu era louco. A Alessi já estava também louca, todo mundo ficou louco na Serra do Capim, o povo ficou, esse menino é doido. Eu chorei pelo Olivier. Levei o Olivier para a igreja, o Olivier foi para o impacto, ele foi para o encontro com Deus, a gente fez tudo que podia fazer. Mas o Olivier não quis. E aí, quando a pessoa não quer, não tem nada que a gente possa fazer. O Senhor quer, mas o Olivier não quis. Assim como o Olivier, apareceu milhões de outras pessoas que morou comigo. Hoje eu tenho pastores que morou comigo, lembra do Marcinho, da Karine? Ele foi o garçom do meu casamento, dançou um forrozinho gospel com a minha madrinha de casamento, também mexia com droga, foi expulso do exército, que eu servi quartel, porque ele mexia com droga, cocaína, e eu botei para morar na minha casa. Hoje é casado, pastor, 3 filhos, bênção de Deus. Então, eu aprendi lá atrás, com o Diogo, que me levou para comer uma pizza, a pagar o preço. Será que nós, como Igreja do Senhor, aqui no bairro Valentim, Metodista, aqui em Muré, nós temos pagado o preço? Como Paulo fez com Onésimo? Outra coisa que eu aprendo com Paulo, para a gente poder já começar a caminhar por fim, é pregar com atitudes. Tem uma frase que eu uso muito, e eu sou apaixonado com ela. Acho que é do Santo Agostinho. Estava ali analisando, mas eu acho que é Santo Agostinho. Que ele fala o seguinte, se não for, depois vocês pesquisam e me corrigem. Viva o Evangelho. É Santo Agostinho, pastor? Conhece a frase? Lembra não? Sabe não? A frase é o seguinte, ó. Viva o Evangelho. Se for preciso, use palavras. Olha que forte. Viva o Evangelho. Se for necessário, pregue. Parece até redundante, né? Como é que eu sou um Evangelho e não prego? A sua vida prega mais que 1000 palavras. Eu tenho um lema comigo na minha casa, na minha família, que é assim. Antes de eu ser cristão para os de fora, eu tenho que ser cristão para os de dentro. Eu fui a primeira pessoa a me converter da minha família. Eu tive o privilégio, o prazer de batizar minha mãe lá na escola de missões. E eu creio que eu vou ter o mesmo privilégio de batizar meu pai. Toda a minha família, meus irmãos, meus primos, vieram depois de mim. E eu era aquele primo da gandaia, que fazia os hi-fi, que fazia as coisas, que arrumava os esquemas. Mas quando o Senhor me chamou com o legado de cumprir a promessa, que eu e minha casa serviremos o Senhor. Então, antes de eu falar para as pessoas de Jesus, a minha vida tem que pregar o Evangelho. Eu tive esses dias na loja, na cafeteria, para poder já falar o terceiro ponto, para vocês entenderem onde eu quero chegar nessa mensagem de hoje, dos improváveis. Quando eu fui para a escola de missões, o grande desafio dos missionários lá era financeiro, sustento. E eu sou gastrônomo, eu adoro fazer comida mesmo. Pode me convidar para sua casa e não precisa de cozinhar, que eu vou cozinhar. Eu gosto de cozinhar. E eu não cozinho porque eu tenho minha profissão, eu cozinho porque eu gosto, eu tenho prazer de fazer comida. E eu gosto de comer também. Pode me convidar para comer que eu vou também, tá? E aí, quando eu fui lá para a escola, Deus me deu uma estratégia de comida. Eu comecei a fazer uns lanches lá em casa, chamei a molecada da Redondeza, da Roça. Vamos comer um sorvete frito? Não sei nem o que é isso. Eu falei, mas vamos lá em casa que eu faço para você. Vamos comer um waffle de chocolate? Vou. Por fim, a gente tinha uma célula, a gente chegou a ter uns 50 adolescentes. Uma ficou na minha casa com a minha esposa e a outra ficou na casa da minha sócia, do meu sócio ali, do Hugo, que também é meu discípulo, meu filho na fé. Ele não só é meu filho na fé, mas hoje ele é o dono da cafeteria junto comigo. Porque uma coisa que a gente aprende com o Evangelho é assim, o pastor pregou no domingo que quando Elias subiu, Eliseu fez o quê? O que Eliseu fez? Ficou de olho para pegar o quê? A capa. Eu lembro que uma das coisas que marcou a minha vida lá na escola de missões, e foi o Hugo que viseu isso, eu vou contar isso eternamente, isso para mim foi assim, eu perdi um primo há 1 ano e meio atrás, assassinado na porta da minha casa, com um tiro na cabeça, 2 tiros na cabeça. Esse meu primo chamava Weberton, e eu me chamo Weberton. Eu nasci dia 20 de abril, ele nasceu dia 19 de abril. E eu
eu estou percebendo que eu estou virando o para-raio da família, junto com a minha mãe. Minha mãe está deixando um legado dela para mim, de resolver os conflitos. Quando meu primo morreu, minha mãe me ligou, eu fui para a ML, não sei o quê, tem que comprar caixão, ajudar não sei aonde, pagar. Fui lá resolver o pepino. E eu muito forte. Quando eu voltei para a escola de missões, eu virei um bagaço da laranja. Eu não tinha força para sair do quarto. Eu fiquei 3 dias na caverna. Já viu? Lembra da história da caverna? Eu fiquei 3 dias na caverna. Eu não saía da cama, eu não saía nem para comer. Eu só queria ficar no escuro, escondido de todo mundo. E eu lembro que na quarta-feira tinha um encontro com Deus lá, dos homens, e o Hugo chegou lá em casa, eu falei com a Alessia, eu não quero falar com ninguém. Ela marcou a reunião do Ministério Infantil, que ela era líder do Ministério Infantil lá. Ela marcou a reunião, e eu falei, não quero ver ninguém. O pessoal chega, você faz, tem que fazer, você cozinha para eles, eu quero ficar no quarto. Esse menino aí, atentado que soa, a palavra top, tinhoso, ele fez comigo o que eu fazia com eles. Ele entrou no meu quarto, com a luz apagada, entrou debaixo das cobertas comigo, e ele ficou comigo lá. E eu falei com ele, Hugo, meu primo morreu. E a frase dele para mim foi, você perdeu um primo, mas você ganhou uma geração inteira. Se eu estou aqui hoje, porque você me ganhou. E ele falou comigo assim, cara, vai pro monte, orar com o pessoal para o encontro. Ele falou, meu monte hoje é você. E eu debaixo das cobertas. E esse moleque estratégico, que eu sei que isso é de Deus, começou a ver pegadinha no telefone. E ele me mostra pegadinha, eu não queria ver pegadinha, eu só queria chorar e ficar nas minhas trevas. Eu só queria ficar nas trevas. E ele começou a ver pegadinha, e eu comecei a ver uma, comecei a rir. E aí eu acendi a luz, saiu as trevas, né? Quando você está em trevas, você bota a luz, e haja luz, acabou as trevas. E me deu fome, eu levantei, comi e acabou. Aí ele falou, agora eu posso ir embora. Cumpri meu papel. É meu sócio hoje. Eu discipulei ele. Em algum momento da minha vida, ele foi o cara que Deus usou para poder me curar. E hoje ele é meu sócio, caminha junto comigo, está segurando a capa. Eu falei, vamos embora para Murié, vamos para onde Deus mandar? Não tem nada a perder, onde você for, eu vou junto. Tem 20 anos, vai fazer 21 semana que vem. E para poder finalizar, o último ponto, que eu tenho 2 minutos ainda, pontual. Paulo não só ele foi usado para ganhar a vida de Onésimo para Jesus, mas ele enviou Onésimo de novo. Para poder ensinar Filemon a liberar perdão. Essa é a ponto-chave que eu quero falar com vocês. Deus escolhe pessoas improváveis para poder fazer coisas improváveis. Filemon poderia ter matado Onésimo. Mas naquele momento ele aprendeu o ato mais top que Jesus deixou para a gente. Perdoar. Quando eu falei com vocês essa história toda do meu chamado, e Deus falou comigo, eu preguei o evangelho para a juventude, eu comecei a pregar em Juiz de Fora, eu ia para a porta das boates, eu ia para a porta do boate gay, eu ia para a JF Folia, pastor. Pegava 3, 4 comigo, falava com a Alessia assim, eu bem vi seu namorado. Aí a Alessia, aonde? Lá no JF Folia. A Alessia, você devia estar entrando e ele devia estar pregando. Porque eu ia com os folhetinhos, pegava um, começava a ter comocólico, botava no carro, levava embora para o SAMU e entregava ele. Tinha uns que eu botava no carro, levava na casa dele, pegava o telefone, botava para ele ligar para mim, o telefone da pessoa, ligava para mim a cobrar, eu guardava um para pregar o evangelho. Teve um que estava na JF Folia, que eu lembro como se fosse hoje, eu comecei a pregar o evangelho para ele, o moleque me abraçou e começou a chorar, pedindo Deus, eu quero Deus, eu sou desviado. E os outros levando ele para dentro, assim, do JF Folia, e aquele desespero, todo mundo que era cristão, que estava foragido, começou a chorar naquele lugar. Passou 3 anos, eu estava lá na igreja, no ministério que eu era líder, salva-vidas, na porta, e o menino falou comigo assim, paz do Senhor, verbinho. Aí eu falei, hã? Lembra de mim? Eu falei, não. Eu falei, eu sou aquele cara do JF Folia, lembra? Que chorou, não sei o quê. Eu falei, eu sei aquele moleque que estava chorando. Ele falou, não, eu era um daqueles que estava carregando o moleque para dentro. Mas as suas palavras nunca mais saíram do meu coração. Jesus me ama e tem um propósito para a sua vida. Então, o que eu quero dizer para vocês, é que naquele momento, Deus usou a vida de Onésimo para ensinar a Filemon a liberar perdão. E o que para mim foi mais difícil, eu falei com o pastor um pouquinho, eu saí de uma igreja em Juiz de Fora, que teve um rolo de adultério. E esse rolo de adultério, a pessoa que acabou cometendo isso foi minha madrinha de casamento. E eu fui implantado na Metodista há 10 anos atrás por isso. Foragido. Eu falei, Deus, a igreja que o Senhor falar o cara pregar uma receita de púlpito, eu fico. E eu vou ficar nessa igreja porque o Senhor vai me colocar lá. E eu entrei na Metodista e o pastor pregou uma receita de bacon com ovos e eu fiquei na igreja. Mas quando eu fiquei na Metodista Central em Juiz de Fora, o pastor Osmar falou assim, você precisa voltar. Você precisa voltar.
aonde aconteceu a ferida. E eu voltei na igreja que eu fiquei. Mas ainda assim eu não consegui liberar perdão. E um belo dia, pastor, você me dá 2 minutinhos? É 9:01. Um belo dia, eu estava em casa já, orando pelo meu chamado. A Alessi, ela vai ter a oportunidade de contar a história dela. E a Alessi falava assim, ó, eu não estou pronta. E eu querendo ser missionário, querendo pregar o evangelho, todas as minhas férias, dos 16 anos de idade, até eu chegar na escola de missões, de julho a janeiro, julho e janeiro, eu fui para viagem missionária. Todas as minhas férias. Eu não tive férias de julho e janeiro eu fazia viagem missionária. Todas. Argentina eu vou, Paraguai eu vou, não sei aonde eu vou, Amazonas eu vou, não sei o que eu vou, tudo eu fui. O amor para pregar o evangelho estava dentro do meu coração. Mas eu não estava liberado espiritualmente. Aí eu sonhando, um dia, deitei, e eu estava falando com um discípulo sobre liberar perdão. Eu não sei nem por que eu entrei nisso, mas eu sei que Deus é soberano. Liberar perdão. E quando eu falei isso com ele falou assim, Verbinho, tudo que você falar comigo eu obedeço, mas sobre isso eu não vou obedecer, porque você não vive isso. Você não conseguiu liberar perdão para a mulher do pastor ainda. Eu entalei, minha garganta entrou, você viu quando você engole um osso, que ele ficou travado, eu falei, amanhã eu ligo para ela. Mas eu não liguei para ela, porque eu queria liberar o coração, perdão. Eu liguei para ela só para mim, sabe aqueles crentinhosos? Que você faz para poder mostrar para o outro que você fez? Eu fiz isso. Eu liguei para a casa dela, conversei com ela. Nessa noite eu tive um sonho, que eu estava numa cachoeira, e ela estava lá embaixo, toda suja de lama. E eu estava lá em cima, segurando a água, para a água não ir até ela. E Deus falava assim, vai lá e lava ela. Porque a mesma água que te lava, lava ela também. E eu falava, Deus, eu não vou lá, porque ela é suja, ela vai me sujar. Deus falava assim, o meu sangue te limpa e limpa ela junto. E no sonho eu lembro que eu fui até ela e abracei ela, e aquela água veio sobre mim e ela, e aquilo começou a jorrar. Passou um tempo, a Alessi já tinha ganhado a Brendinha, e eu precisei deixar a Brendinha na casa de alguém, que eu estava fazendo um serviço para o ex-marido dela, e foi parar na casa dela. E eu falei, Deus, na casa dela não vou. Aí Deus falou comigo assim, perdão, meu filho, em alto e bom som, perdão tem muito mais a ver com atitudes que com palavras. Você liberou perdão para ela? Entrega a Brendinha para ela tomar conta. E eu peguei minha filha com 2 meses, eu entreguei na mão dela, apertei a campainha, e nisso que eu apertei a campainha, a filha dela pegou a Brendinha e eu abracei ela. E quando eu abracei, a visão do sonho veio. A mesma água que me lavava, lavava ela. E aquilo foi tão forte, eu sinto até hoje a sensação que eu senti. O Espírito Santo nos inundou de tal maneira, ela falou assim, que abraço de Deus. E eu falei, muito obrigado por tudo. E ela falou, muito obrigado por tudo. E eu cheguei em casa, eu falei, Alessi, aconteceu algo sobrenatural. Ela falou, não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu estava nesse momento, nessa hora, e o Espírito Santo falou comigo que eu tenho que ir para as nações. Para onde você quiser ir hoje, eu vou. Naquele dia que eu liberei meu coração, o Senhor destravou o meu chamado, destravou minha vida. Foi aí que eu fui para a minha escola de missões e tudo aconteceu. Então, meus irmãos, Deus usou a vida de Onésimo para liberar a vida de Filemão. E eu queria perguntar para vocês nessa noite, para a gente poder orar. Deus vai usar você para liberar a vida de quem? Quando eu cheguei no culto aqui, eu vi toda a atmosfera de adoração e tudo aquilo que acontece aqui, né? O mover de Deus sobrenatural. A presença de Deus para a gente só serve para a gente poder ganhar pessoas para Jesus. Eu falei com o pastor que a cafeteria Missão Gourmet, ela cumpriu o papel. Essa semana tinha uma senhora lá, entrou 7 horas, na hora da gente ir embora. E ela sentou na cadeira. E Deus falou, vai lá na mesa. E eu sou obediente, vai na mesa. Eu sentei na mesa, comecei a falar com a mulher começou a chorar. Ela estava com a mãe no hospital do câncer, já em fase terminal, e ela contou a história dela toda para mim, até umas 7h30. Eu falei, olha só, eu sou cristão. Essa cafeteria aqui é só fachada. E eu estou aqui por você. Fechei as portas, tranquei tudo, falei, vamos orar por você. E oramos pela mulher, ela falou, não, porque a visita é 9h30. Eu falei, não tem para onde ir, eu tenho onde você ir. Vou para minha casa. Eu levei ela para casa. Tomamos um café e ficamos com ela. Ela montou um texto no Facebook hoje maravilhoso, falando sobre a minha, a Alessi, todo mundo, tudo que a gente fez por ela. E eu queria convidar você para ficar em pé. Porque eu sei que tem pessoas hoje precisando de você. Existe vários Onésimos presos em cadeias, em prisões, em lugares que só você pode chegar. Chega aí, pastor. Só você pode chegar. E Deus, Ele conta com você. E como missionário que sou,
Se alguma coisa que eu falei nessa noite, sobre chamado, sobre você pregar o evangelho, sobre você ser escolhido, tocou o seu coração, eu creio, pastor, que essa igreja é uma igreja missionária. Aonde a gente tem ido, eu e Eleci, a gente tem falado sobre chamado. Às vezes você pode se sentir um improvável, uma pessoa que Deus não vai usar, uma pessoa que Deus não vai levar. Eu e minha esposa já fomos em lugares que a gente nunca imaginou. E eu queria convidar você que tem esse desejo no coração de ir pregar o evangelho. Vem aqui na frente, vamos orar também. Porque eu sei que Deus ele quer nos usar poderosamente. E eu sei que Deus tem chamado pessoas para poder pregar em lugares que a gente não pode ir. Vem cá, amor. Vem cá comer. Eu sei que Deus quer usar pessoas para poder pregar em lugares áridos. Deus quer levar pessoas aqui em outros países. Por isso que você às vezes tem um interesse por línguas. Por isso que você se desperta às nações. Por isso que isso arde no seu coração. E muitas vezes não entende o propósito de Deus, a manifestação do poder de Deus. Por que você tem buscado a presença de Deus? Por que você tem sentido do seu coração? É porque Deus já te chamou desde o ventre da sua mãe. E eu creio que essa noite é uma noite de marco. Um marco missionário. Porque eu sei que sobre a minha cabeça, sobre a cabeça da Alessi, sobre a cabeça do pastor, existe uma unção apostólica para poder enviar pessoas a pregar o evangelho aos perdidos das nações da terra. Amém?